Aprendendo com a Bíblia. Meu amado amigo, irmão do Facebook, mais uma vez eu gostaria de estar trazendo para você uma meditação da palavra de Deus. Se você é um salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, se você tem a certeza da tua salvação em Cristo Jesus, que esta mensagem ela sirva de meditação para a sua vida. Mas, meu amado amigo, se você ainda não tem a certeza da tua salvação, não sabe ainda o destino da tua alma após a morte, que neste dia você entenda esta mensagem e aceite Jesus como teu único, eterno e suficientíssimo Salvador. E, meu amado, neste dia eu gostaria de estar meditando com você acerca da Bíblia. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia para você? Meu amado, que você possa crer na palavra de Deus e possa, hoje mesmo, aceitar Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador. E você, meu amado, se você já é um salvo, que esta palavra sirva de meditação para a tua vida. Meu amado, o que é a Bíblia? O que é a Bíblia para você e o que é a Bíblia para mim? Meu amado, a Bíblia ela é indiscutivelmente a palavra de Deus. Na Bíblia não existe engano se você crer na palavra. Ela não permitirá que ninguém te engane. Porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. A Bíblia ela é um livro 100% divino. Porque ela foi inspirada por Deus. Mas, meu amado, a Bíblia, além de ser um livro 100% divino, ela é também um livro 100% humano. Porque ela foi escrita pelo homem, ainda que inspirado por Deus, mas ela foi escrita pelo homem para que você entenda e aceite Jesus como teu único Salvador e tu seja salvo. A Bíblia, ela foi escrita pelo homem, mas ela foi inspirada por Deus. O homem não escreveu na Bíblia o que ele quis escrever. Ele escreveu na Bíblia o que Deus quis que ele escrevesse. Meu amado, é como a caneta na qual você escreve. A caneta, ela escreve o que você quer. A caneta não escreve sozinha. Assim também foi a Bíblia escrita pelo homem. O homem não poderia escrever a Bíblia se Deus não inspirasse ele, não ditasse para ele o que ele deveria ter escrito na Bíblia. Por isso, meu amado, a Bíblia, ela é a palavra de Deus e nela não existe engano, porque ela é a palavra de Deus. E dentro disso, meu amado, eu gostaria de estar lendo 2 textos bíblicos para a nossa meditação. O primeiro texto que eu gostaria de ler é João capítulo 3, versículos de 16 a 21. Veja bem o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se achega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Mas, meu amado, gostaria de ler mais um texto bíblico que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, na qual a Bíblia diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, amados, esses dois textos nos levam a refletir na Bíblia. Como lemos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Na Bíblia não existe engano. A Bíblia diz que aquele que crê em Deus tem vida eterna. Aquele que crê em Deus, ele tem certeza da sua salvação. Aquele que diz que crê em Deus e não tem certeza da sua salvação, ele não crê em Deus. Ele crê na existência de Deus. Mas o homem precisa crer na existência de Deus e crer também em Deus, na sua palavra, que é a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ninguém pode crer em Deus sem que antes creia. Aceite a Bíblia como verdade. Aí o homem passará a crer. Também, além de crer na existência de Deus, ele também vai crer em Deus. E ele vai ter a certeza da sua salvação. A certeza da salvação é a prova de que o homem crê em Deus. Meu amado, você crê em Deus? Qual o destino da tua alma? Onde você passará a tua eternidade? Se você não sabe o destino da tua alma, você não crê em Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para te salvar. Ele morreu na cruz para te salvar, para que você tenha vida eterna. Por isso ele morreu na cruz. E a segunda leitura que nós lemos, que é Timóteo, diz que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus, o homem. Jesus feito homem. Meu amado, para que o homem fosse salvo, o próprio Deus se tornou homem e veio a este mundo, cumpriu toda a lei para que você seja salvo pela graça. Se você crê, você passa a ter certeza da tua salvação. Se o homem não crê, ele não tem certeza da sua salvação. E a Bíblia diz aqui neste versículo que acabamos de ler, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi para condenar o mundo, porque o mundo em si mesmo, ele já está condenado. Jesus veio para salvar. O homem que não tem certeza da sua salvação, ele está perdido, porque ele não crê na palavra de Deus. Ele não crê que Jesus
veio ao mundo e pagou o seu pecado para que ele seja salvo. Porque quem crê tem certeza da salvação. Quem não crê não tem certeza da salvação. Diz aqui no versículo 18, quem crê nele não é julgado. Aquele que crê que Jesus pagou o seu pecado na cruz, ele não será julgado. Ele está salvo. A partir do momento que ele crê, ele é salvo. E ele não será julgado, porque nele não encontrará pecado, porque Cristo pagou na cruz o seu pecado. Não é que ele não tenha mais pecado, mas é que Jesus pagou o seu pecado e você, no dia do juízo, não terá pecado, porque Cristo pagou na cruz com a sua morte. Isto é o que a Bíblia diz. Não há engano na palavra de Deus. Não existe erro. Aquele que crê em Deus, automaticamente, ele crê na sua salvação. Aquele que não crê na sua salvação, ele nega a sua fé em Cristo Jesus. Porque a fé é depositada no homem através do próprio Deus que enviou Jesus a este mundo, pagando ali na cruz o nosso pecado. Meu amado, aquele que crê, ele vai ao encontro de Jesus. Aquele que não crê, ele foge de Deus. Meu amado, aí está o mundo rejeitando a Deus porque ele não crê no grande e infinito amor de Deus. Aí estão os religiosos te apresentando uma salvação que não vem pelo sacrifício de Jesus. Mas aquele que crê na palavra de Deus, ele não será enganado por nenhum religioso, porque a sua fé ela está depositada em Cristo Jesus. Meu amado, você sabe o destino da tua alma? Qual o destino da tua alma? Você tem certeza absoluta da tua salvação? Você sabe o destino da tua alma? Aqui está a Bíblia, a palavra de Deus. Um livro divino onde não existe engano. E a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo e morreu na cruz para que você fosse salvo. Qual é o meio de salvação que você tem buscado? Você aceita Jesus como teu Salvador ou você rejeita e vai procurar uma salvação que não existe? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Jesus veio ao mundo para te salvar, para me salvar. E se você crê na palavra de Deus, você crerá também na tua salvação. Para isso é necessário que você receba o sacrifício de Jesus na cruz como único meio de salvação. Aceitar Jesus como Salvador e aceitar o sacrifício dele como único meio de salvação. E foi por esse motivo que Jesus morreu na cruz. Meu amado, se você ainda não sabe o destino da tua alma, aceite hoje mesmo Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador. Se você crer, se você aceitar, você passará a ter a certeza da tua salvação. Não se deixe enganar. Jesus, ele é o único meio de você entrar no reino dos céus sem pecado algum. Não que você tenha deixado de ser um pecador, mas você agora, quando nós passamos a crer em Jesus, passamos a ser um pecador regenerado. Um pecador que não tem mais prazer de andar no pecado. Mas nosso desejo é andar em obediência a Deus, porque Ele deu a sua vida por nós. Meu amado,
Se você ainda não tem esta certeza, aceite hoje mesmo Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador. Lembre-se, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é um livro inspirado, divino, porque ela foi inspirada por Deus. E ele é um livro 100% humano, porque ela foi escrita pelo homem para que o homem entenda o que a palavra de Deus nos diz. Ela é um livro divino, não deixa de ser um livro divino, mas ela foi escrita pelo homem para que você entenda a palavra de Deus e venha a reconhecer Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador. Ele vem para que você tenha certeza da sua salvação e que você seja um salvo, um anunciador também deste Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.